Então fala galera, meu nome é Ayrton Absalão, esse é o canal Tributo ao Direito e hoje nós vamos abordar alguns pontos de um dos casos que gerou mais repercussão e polêmica na mídia nos últimos tempos, a morte do menino Miguel. E é importante a gente esclarecer desde logo que eu não sou advogado de nenhuma das duas partes e nem tenho por qualquer outro meio acesso ao inquérito policial, de modo que tudo que a gente vai analisar aqui é feito exclusivamente com base nas informações que foram divulgadas na mídia. Pois bem, no último dia 2 de junho, Miguel, de apenas 5 anos, que acompanhava sua mãe no trabalho, caiu do nono andar de um edifício e veio a falecer. No momento do acidente, ele estava sob a responsabilidade da patroa da sua mãe, que acabou sendo presa em flagrante, autuado por homicídio culposo, porém pagou uma fiança no valor de R$20 mil e vai responder o processo em liberdade. O caso rapidamente ganhou repercussão no Brasil todo e ganhou a atenção de diversas celebridades, fazendo com que a hashtag Justiça por Miguel fosse parar nos Trend Topics do Twitter. E desde então, vários questionamentos foram levantados. Trata-se de homicídio ou de abandono incapaz? E esse crime foi um crime culposo ou um crime doloso? E por que, mesmo preso em flagrante, a patroa não permaneceu na cadeia? Vamos focar especificamente nesse terceiro ponto e tentar entender se na situação a prisão era cabível ou não. A grosso modo, a prisão em flagrante é aquela em que o infrator é detido durante a prática do crime ou logo após a sua conclusão e é encaminhado para a delegacia. Esse tipo de prisão independe de ordem judicial, sendo realizada pelo próprio delegado, mas deverá ser comunicada imediatamente para o juiz competente, que só irá mantê-la se estiverem presentes os requisitos para convertê-la em prisão preventiva ou temporária, o que só acontece em casos bastante excepcionais. Bom, e quais são esses requisitos? No caso da prisão preventiva, nós temos que fazer uma análise em 3 etapas. A primeira delas é verificar se existem provas de que um crime realmente ocorreu, e também indícios suficientes que apontem a autoria, ou seja, quem provavelmente cometeu esse crime. Aqui, a gente pode recorrer ao depoimento de testemunhas, que afirmam que no momento do acidente, Miguel estava sob a responsabilidade da patroa da sua mãe. Além disso, as imagens do circuito interno de segurança mostram claramente o momento em que a patroa deixa Miguel entrar desacompanhado no elevador, momentos antes de ele sofrer um acidente. Além da prova do crime e dos indícios de autoria, é preciso verificar se o crime que está sendo imputado admite a figura da prisão preventiva, pois ela só é prevista para crimes de natureza mais grave. Assim, regra geral, só caberá a decretação da prisão preventiva no caso de crimes dolosos, ou seja, aqueles praticados com intenção e que tenham pena máxima superior a 4 anos. Nesse ponto já fica inviável a prisão da patroa, porque ela está sendo acusada por um homicídio culposo, cuja pena é de 1 a 3 anos. Como o crime tem pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva então só seria cabível na hipótese de reincidência de crime doloso, o que não parece ser o caso, tendo em vista que não há qualquer notícia de que a patroa tenha cometido outro delito anteriormente e o delito atual é um crime culposo, ou se houvesse dúvidas quanto à identidade civil dela, o que também não é o caso, pois sua identidade foi facilmente verificada e hoje é inclusive de conhecimento geral, pois foi amplamente divulgado na imprensa, ou se tratasse de crime de violência doméstica, o que também não se aplica. Ah, mas eu não concordo com essa tese de homicídio culposo. Para mim, houve dolo sim. A patroa sabia muito bem dos riscos que corria ao deixar uma criança sozinha no elevador. Tudo bem, você pode até não concordar, mas mesmo que fosse o caso de homicídio doloso, cuja pena máxima é superior a 4 anos, ainda assim isso não seria suficiente por si só para decretar a prisão preventiva. É que falta o elemento principal. Falta demonstrar que, se o agente continuar em liberdade, ele pode trazer algum risco. Bom, e quais riscos são esses? Um deles seria o risco social, ou seja, o risco de que a infratora, se permanecer em liberdade, poderia cometer novos crimes. Mas levando em consideração as circunstâncias bastante específicas da morte de Miguel, não é razoável imaginar que se ela ficar em liberdade, ela continuará cometendo outros crimes como esse. Ela também poderia ser presa se apresentasse um risco de fuga, mas esse risco tem que ser concreto e não apenas abstrato. O que quer dizer que o simples fato dela ser de classe média alta e ter acesso a recursos financeiros não significa necessariamente que ela apresenta um risco de fuga. Seria preciso demonstrar que ela tomou algumas medidas que evidenciam essa intenção, a exemplo de estar alienando bens aqui e de ter comprado a passagem para um país que não possui tratado de extradição com o Brasil. Por fim, ela também poderia ser presa se fosse demonstrado que ela está tentando atrapalhar as investigações ou a instrução processual. Mas, mais uma vez, esse risco tem que ser concreto. Ou seja, ela precisaria ter sido pega tentando destruir provas, como as imagens do circuito interno de segurança ou ameaçando testemunhas. E quanto à prisão temporária?
Bom, ela também só cabe num contexto bem específico. Ela é destinada para crimes de natureza mais grave, no caso do homicídio, por exemplo, tem que ser um homicídio doloso, e apenas quando for imprescindível para as investigações, ou quando o infrator não possui residência fixa, ou não for possível a sua identificação. Só que, como já foi dito, não é esse o nosso caso, pois a patroa possui residência fixa e foi facilmente identificada. Tanto que seu nome e o edifício onde ela mora, e ocorreu o suposto crime, hoje é de conhecimento público, pois foi amplamente divulgado pela mídia. Portanto, não sendo caso de prisão preventiva ou de prisão temporária, o infrator tem o direito de ficar em liberdade, ainda que essa liberdade seja acompanhada da imposição de alguma outra medida cautelar. No caso da patroa, foi determinado o pagamento de uma fiança. E perceba um detalhe importante. Aqui não há troca do tipo ou você fica preso ou você paga uma fiança para poder responder em liberdade. Ao contrário, a fiança só foi concedida justamente porque não cabia prisão preventiva. É claro que, se não houver o pagamento da fiança fixada, a patroa poderá vir a ser presa, mas aí será pelo descumprimento da medida que lhe foi determinada. Mas afinal, o que é a fiança? Ela nada mais é do que um valor que se deposita em juízo para garantir que o suspeito comparecerá a todos os atos que forem necessários, a exemplo de prestar depoimento na delegacia ou de comparecer à audiência de instrução. Isso porque, se ele comparecer sempre que for necessário, ao final do processo, sendo ele absolvido ou mesmo condenado, o valor que foi depositado a título de fiança será restituído. Mas, se ele se ausentar de algum desses atos, o dinheiro será perdido em favor do Estado. Regra geral, a fiança é fixada pelo juiz. Mas no caso de crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos, ela pode ser fixada também pelo próprio delegado. E o seu valor irá variar de 1 a 100 salários mínimos, a depender de alguns critérios legais. Um dos critérios é justamente a condição financeira do suposto infrator. No caso da patroa da mãe de Miguel, uma pessoa de classe média alta e com recursos financeiros, esse critério servirá para puxar a fiança para mais perto do seu máximo. Porém, outros critérios, como a periculosidade do agente, a sua vida pregressa e a natureza da infração, irão puxar o valor da fiança para mais próximo do seu mínimo. Afinal, aqui trata-se em tese de um crime culposo cometido por uma pessoa sem antecedentes criminais. Portanto, a fiança de R$20 mil que foi fixada se encontra em um patamar intermediário e, aparentemente, se mostra aceitável para o caso. Claro que se as investigações mostrarem que, na verdade, se trata de um crime doloso, o valor da fiança poderá ser aumentado posteriormente. Bem como, tendo o crime natureza dolosa, caso a liberdade da infratora passe a apresentar algum tipo de risco, poderá também ser decretada posteriormente a sua prisão preventiva. Explicado tudo isso, e com base nas informações divulgadas pela imprensa, parece certo dizer que a infratora teria sim direito de responder em liberdade, seja pela natureza do crime que lhe é imputada, seja por ser primária, ter endereço fixo e, a princípio, sua liberdade não apresentar nenhum tipo de risco. Ademais, a fiança parece ter sido fixada em um patamar minimamente razoável, de acordo com as disposições legais. Isso, contudo, não torna a situação menos grave, nem quer dizer que a infratora não mereça ser devidamente punida caso seja condenada. Significa apenas que uma prisão nesse momento, sem que estejam presentes os requisitos legais, seria apenas uma espécie de antecipação da pena, o que não é cabível, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. É certo que para combater a impunidade é preciso prender, mas prender da forma correta e no momento correto. Galera, hoje o vídeo foi um pouco mais longo do que o habitual, mas eu espero que tenha servido para esclarecer alguns pontos desse caso que teve bastante repercussão. Se você ficou com alguma dúvida ainda, é só deixar aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder. E aproveite também para se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar com os amigos porque isso ajuda bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.